Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento e a minha saudação aos membros desta mesa, deste painel, ministro Ricardo Cueva, ministro Bruno Dantas, procurador Dr. Vladimir Aras, e renovo a eles o agradecimento por terem aceitado tão prontamente o convite que foi feito pela Fundação, por meu intermédio, por intermédio do Sérgio, e, ao mesmo tempo, faço aqui a minha saudação a esta seleta audiência, pedindo licença, naturalmente, para o fazer na pessoa do nosso presidente, Fernando Henrique Cardoso, a quem também agradeço esta oportunidade, a terceira vez que me é dada a oportunidade de participar de uma coordenação de um curso aqui na Fundação, que, para mim, é um motivo de orgulho e de alegria. Como palavras brevíssimas, introdutórias de um coordenador, que valem para este painel e para o subsequente, ontem conversava com o Dr. Caio, que deverá participar do próximo painel, e ele me perguntou sobre a razão pela qual me interessava pelos acordos de leniência, e processualista que sou. E eu disse a ele que, em resumo, os processualistas têm voltado a sua atenção para as soluções consensuais, né, os modos de resolução consensual de controvérsias. Nesse contexto, eu já participei aqui na Fundação de um evento sobre acordo de colaboração, que fizemos aqui também, numa perspectiva comparada, o estudo do acordo de colaboração, juntamente com a perspectiva do plea bargain. E isso nos leva, quase que umbilicalmente, ao estudo dos acordos de leniência, sobretudo por duas coisas. Primeiro, porque são temas interdisciplinares. A colaboração não é um assunto apenas de criminalistas e, com certeza, o acordo de leniência envolve uma pluralidade de profissionais. E, em particular, eu fecho aqui minhas palavras, uma das preocupações é a observância do Estado de Direito, do devido processo legal. O devido processo legal não é apenas um instrumento de soluções adjudicadas. Cada vez mais ele é um instrumento de soluções negociadas e que são, sobretudo, mais eficientes. Então, esse, penso, ser o espírito destes dois painéis que, sob uma perspectiva comparada, sempre útil como método, querem, ao final de contas, buscar que lições nós temos a aprender da experiência estadunidense e, afinal de contas, quais os rumos que temos nessa área. Segundo uma decisão dos expositores, e eu sou um mero executor disso, a palavra será, em primeiro lugar, exercida pelo ministro Cueva, depois ministro Bruno e depois Dr. Vladimir, pelo tempo de exposição inicial de 20 minutos para cada um, e depois uma segunda rodada, com a possibilidade deles comentarem o que os colegas falaram e, eventualmente, alguma intervenção da plateia, de preferência que nos venha por escrito, para que eu possa fazer a coordenação e passar aos palestrantes. Ministro Cueva, agradecendo mais uma vez, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradeço o convite, agradeço ao presidente por nos acolher em seu instituto, belíssimo, aliás, eu não conhecia, o professor Yarcho, por mais uma vez nos dar a possibilidade de falar sobre um assunto tão importante. Eu que fui conselheiro do CAD há 10 anos já e comecei desde aquela época, a lidar com os primórdios dos acordos de leniência no Brasil. Todos sabem que os acordos de leniência foram introduzidos no Brasil, tal como são conhecidos hoje, no ano 2000, na legislação de defesa da concorrência, como uma importação direta da tradição americana dos plea bargains e também no direito antitruste, uma tradição de acordos que os portugueses chamam de acordos de clemência, não de leniência. No CAD, essa história é uma história de sucesso. Já há cerca de 90 acordos de leniência celebrados. Os primeiros foram acordos derivados de acordos celebrados na origem, nos Estados Unidos ou nos países capitalistas centrais, na Alemanha, muitos cartéis nos quais as empresas, por primeiro, apareciam para se beneficiar daquele acordo de leniência, vinham em seguida na jurisdição brasileira, também
perante a autoridade brasileira, celebrar um acordo que permitisse um desconto nas penalidades que sofreriam, ou mesmo a absolução ou a imunidade punitiva. Depois, com o tempo, várias outras empresas passaram, independentemente desses acordos internacionais, a celebrar também acordos no Brasil, até que, em 2013, a lei anticorrupção também trouxe ao ordenamento um acordo de leniência inspirado nesse modelo americano que já havia se transplantado no CAD. Esses acordos de leniência eles são uma espécie do gênero delação premiada ou colaboração premiada, que depois também se espraiaram para o direito penal. E essa importação ela não foi imune de críticas, né? Uma resistência, um choque cultural muito grande, porque a nossa tradição toda, desde as ordenações, é uma tradição de um direito inquisitivo, no qual o Estado ele tem a obrigação de instaurar a ação penal, porque se trata de um interesse indisponível do Estado. É uma relação, portanto, vertical do Estado com o cidadão, uma relação unilateral, monológica e avessa à cooperação, ao passo que a colaboração premiada, a delação premiada, procura, através de um ato negocial, de um contrato, estabelecer uma outra relação, uma relação mais horizontal, aberta ao diálogo, a concessões mútuas e à cooperação. Essa mudança ela se deve, sobretudo, à dificuldade, ao custo elevadíssimo de fazer provas muito complexas na área econômica, em primeiro lugar, e, num segundo lugar, a Constituição de 88 ela impôs a observância estrita, também na área administrativa, do devido processo legal, nas duas dimensões, formal e material, o que implica um tempo razoável, embora a gente esteja longe disso, para concluir os processos punitivos. É uma virada, portanto, utilitarista ou pragmática que a gente tem experimentado no Brasil há cerca de 15 anos. O primeiro acordo de leniência no CAD foi em 2003, o cartel dos vigilantes do Rio Grande do Sul. Há 15 anos nós experimentamos essa virada pragmática, mas ela não é a primeira ocasião em que isso se manifesta no direito administrativo. Antes disso, desde 1985, a Lei da Ação Civil Pública já previa os termos de ajustamento de conduta, que depois foram, sob outra forma, utilizados pelo CAD, pela CVM, como instrumentos de consensualidade, a que se referia o professor Yarso, instrumentos contratuais para pôr fim a conflitos ou permitir que a sanção fosse antecipada e fosse, no lugar de uma sanção ideal, que resultasse de um processo persecutório, longo, demorado, caro e cheio de recursos, um acordo para pôr fim àquele conflito. Isso já também vem sido usado nos Estados Unidos há muito tempo. Algumas entidades americanas, o equivalente da CVM americana, a SEC, ela já vem há muitos anos fazendo isso. Em vez de instaurar um procedimento punitivo, ela procura chegar a uma composição que, de um lado, cesse a prática infrativa e, de outro, recomponha do melhor modo possível o dano causado por ela. No direito antitrust, isso era mais comum ainda, porque o direito antitrust ele se orienta muito mais pelo princípio da eficiência e, com isso, nem toda conduta infrativa deve ser punida, a não ser aquelas mais egrégias, os cartéis, que são intrinsecamente perniciosos e causam prejuízo evidente. Outras condutas que ficam numa zona de penumbra não necessariamente devem ser punidas. A eficiência, portanto, preside a persecução do direito antitrust e já havia, então, vários acordos. Mas é claro que nem por isso, nem pelo fato de nós termos já uma história de um sucesso relativo dos acordos de leniência, nós temos deixado de ver críticas contundentes, moralistas, à própria ideia de delação premiada. E algumas delas se misturam
com alguns dos desafios que nós enfrentamos para que esses acordos de leniência tenham uma efetividade maior. O primeiro dos desafios é a definição de parâmetros claros de negociação, porque isso nem sempre é muito claro. O Ministério Público, no ano passado, baixou uma orientação de número 7, que procura, por um pouco de ordem, na negociação sempre complexa de acordos de leniência. Uma segunda dificuldade, um segundo desafio é a definição de critérios para os benefícios que vão ser conferidos aos administrados ou aos jurisdicionados, uma dosimetria da pena que evite que haja uma falta de igualdade muito evidente entre situações similares, como, de algum modo, tem ocorrido no Brasil. Esse é um problema preocupante, porque se naquele caso foi possível chegar a um acordo no qual a pena e a contribuição pecuniária foram fixados em tal valor, naquele outro, que talvez até tenha um elemento de dolo mais contundente, mais forte, a pena e a contribuição foram menores. A questão da competência para negociar também é um problema seríssimo no Brasil, porque, na verdade, aqui a lei, sobretudo a lei anticorrupção, ela optou por um sistema de concorrência entre autoridades competentes para punir, o que alguns doutrinadores veem como um benefício, uma concorrência positiva que permita evitar a corrupção na luta contra a corrupção sistêmica que toma conta do país, e outros veem como, talvez mais acertadamente, como um concurso de carrascos, né? Uma disputa para ver quem aplica a pena mais rígida, o que tem prejudicado o país, né? O chamado Sistema U, no âmbito federal, né? CGU, AGU, TCU, MPU, eles disputam entre si para ver quem tem o maior porrete e quem vai ser capaz de aplicar a pena mais dura no tempo menor. Será que isso é bom para o país? A finalidade desses acordos é capaz de precificar o dano e virar a página e recompor aquilo e olhar para frente. Se a gente olhar para a história do mundo, a gente verá que unidades empresariais que foram responsáveis por atrocidades incomensuráveis na Segunda Guerra, por exemplo, a IG Farben, né? IG Farben foi, depois da derrota alemã, foi, de alguma maneira, recomposta em 4 unidades diferentes. A vida continuou. Um outro desafio importante são as hipóteses de rescisão do acordo e, finalmente, os limites de sindicabilidade judicial dos acordos que são celebrados, né? É a hipótese que nós vivemos ano passado, quando o Supremo apreciou o acordo celebrado com o delator do presidente da República, que acabou depois sendo revisto por conta de uma ilegalidade superveniente, que não era uma tecnicalidade, era realmente um ponto de inflexão no controle judicial desses acordos. Os parâmetros de negociação. Parâmetros de negociação são difíceis porque um programa de leniência bem-sucedido ele só será efetivo se as sanções para aqueles que não delatarem forem severas, efetivamente, o famoso dilema do prisioneiro. O prisioneiro tem que saber que, caso ele não coopere, a sanção será muito severa. Se houver um receio de detecção do ilícito, ou seja, essas autoridades competentes tiverem efetivamente condições práticas de correr atrás da investigação, descobrir provas e instaurar um processo e pôr em risco a situação daquele que pretende delatar. E um elemento fundamental é regras claras sobre a confidencialidade do acordo. E sobre isso, eu queria fazer breves comentários sobre a orientação 7 do Ministério Público, porque ela parece que não atende a alguns dos requisitos que já têm se verificado na prática mais recorrente do CAD e da CVM. O CAD, por exemplo, para negociar um acordo, ele criou um grupo separado, distinto, colegiado, distinto daquele que vai
celebrar o acordo. Por que isso? Criou uma muralha chinesa, uma Chinese Wall, que impede que o investigador tenha, ainda que no fundo da consciência, a tentação de depois usar aquela informação obtida na negociação para a persecução penal de um caso futuro, ainda que o acordo tenha falhado, não tenha havido um acordo. Isso é fundamental para que haja um incentivo de que o delator, que os potenciais, prováveis futuros delatores continuem querendo se juntar à fila daqueles que delataram e que colaboraram. Uma outra característica é a possibilidade de fazer uma apresentação oral da proposta, de que os possíveis delatores compareçam numa reunião sem documentos, sem registros, digam à autoridade o que têm como prova e o que pretendem delatar, como pretendem colaborar, e possa, com isso, prosseguir ou não a negociação. Por que isso? Sobretudo na área do Ministério Público, tem havido muitos vazamentos, né? O que não se verifica no CAD e na CVM, por exemplo. Os vazamentos são extremamente perniciosos, seja por um descuido com o trato desses documentos, armazenamento, registro, seja por uma política equivocada. O Ministério Público, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, também tem uma estrutura que precisaria ser revista. Não o Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Instituição no Brasil, tal como vazado na Constituição de 88, acabou sendo uma estrutura policêntrica. Cada um dos membros do Ministério Público é um órgão de poder, portanto, não suscetível a qualquer tipo de disciplina, orientação ou cooperação. Isso faz com que a atuação do Ministério Público seja tipicamente muito fragmentária e inefetiva. Basta ver que há centenas de iniciais ineptas, né? Porque não houve um trabalho de cooperação efetiva. Os poucos exemplos recentes de resultados benéficos, e são esses que são elogiados na imprensa, são exemplos de cooperação, são exemplos em que o Ministério Público, reunido sob a égide de alguma entidade interna ou de algum grupo de trabalho, alguma força-tarefa, resolveu que deveria cooperar para atingir melhores resultados. Isso, portanto, tenderia, quer dizer, voltando, então, à orientação 7 do Ministério Público, preservação do sigilo, preservação da confidencialidade do acordo, ela é essencial para que haja um incentivo para futuros delatores continuarem delatando, continuarem colaborando. Para que isso se efetive, talvez fosse mais prudente que o Ministério Público e outras entidades seguissem uma diretiva da União Europeia de 2014 que permite que haja uma quebra do sigilo, uma divulgação daquelas informações coligidas na fase de negociação do acordo, desde que haja uma análise casuística do caso, legitimidade de quem requer a quebra do sigilo, plausibilidade do pedido, razoabilidade do pedido e proporcionalidade também do pedido, ou seja, que aquele pedido seja efetivamente, demonstravelmente usado para atender uma finalidade específica que justifique a quebra daquela confidencialidade, nomeadamente a persecução privada daquele interesse. A gente não pode desconsiderar que há, além da persecução penal, administrativa, uma persecução também civil, um lado reparatório dessas demandas, seja de corrupção, seja na área antitruste. Na área antitruste, por exemplo, as demandas civis que procuram reparar o dano causado por cartéis ou outros ilícitos antitruste acabam se beneficiando com a triplicação do valor dos danos, os treble damages, né? No Brasil, fala-se em danos dobrados se for aplicado o Código do Consumidor. Isso, obviamente, do ponto de vista de quem vai indenizar, é muito significativo e pode uma liberação leviana, incondicional, de qualquer documento gerar um desincentivo à cooperação. Mas não se pode manter esse sigilo dos documentos e dos fatos coligidos durante a investigação do acordo indefinidamente. Não é à toa que, no STJ, recentemente, houve apreciação de um caso
derivado do CAD, derivado da área antitrust, no qual, por falta de quórum naquela autarquia, não se chegava a uma decisão quanto à instauração de um processo derivado de um acordo de leniência. O STJ, então, na minha turma, por coincidência, decidiu que o sigilo, sim, é um valor relevante, mas não pode ser preservado indefinidamente, sob pena de não se atender a esse outro interesse público relevante, que é a persecução civil pelos danos causados em relação àquela infração. Há, enfim, outras inúmeras questões que são relevantes para que o sistema de delação premiada, colaboração premiada ou acordos de leniência se tornem efetivamente uma instituição integrada ao nosso repertório de medidas de combate aos ilícitos, combate à corrupção, mas talvez o mais premente seja a definição, como já dito, de competências mais claramente definidas para negociação e homologação dos acordos de leniência. Voltando ao sistema U, né, ao sistema da AGU, CGU, TCU, MPU, nós já temos visto alguns acordos de cooperação entre essas entidades. O ministro Bruno poderá falar sobre isso. Tem cooperado efetivamente com a CGU, com o MPU, mas é claro que cada uma dessas entidades tem pontos de vista diferentes, tem aportes epistêmicos diferentes e querem, naturalmente, o TCU quer que haja uma recomposição da tarifa, do preço, da obra. A CGU, dos danos causados pela corrupção. O MPU tem uma visão talvez mais moralista, que é uma recomposição do ordenamento como tal. Nem sempre é fácil chegar a uma composição, mas é indispensável que haja uma convergência cada vez maior para que haja um guichê único, ou pelo menos um vislumbre de possibilidade de uma única autoridade, ainda que congregada sob algum guarda-chuva institucional qualquer, uma cooperação institucional que permita que o administrado ou o jurisdicionado tenha um horizonte de ação. Ele saiba que, se ele negociar uma leniência perante esse guarda-chuva, ele terá a possibilidade de efetivamente pagar as contribuições necessárias, as pessoas físicas também cumprirem as penas que forem adequadas e virar a página, passar para outro momento. Isso também vale para a questão dos bens das entidades, das pessoas jurídicas acusadas ou integrantes da negociação, beneficiárias da leniência, de efetivamente alienarem os bens, venderem os bens necessários à recomposição, à retomada dos negócios, sem que aqueles terceiros que comprem esses bens sofram riscos de evicção, de que esse bem seja, de algum modo, objeto de uma discussão interminável. Isso não é trivial. No Brasil, acho que o ministro Malan disse que nem o passado é seguro, né? Até o passado é incerto, e é verdade. Algumas modalidades que a gente aprende na escola de aquisição originária de bens, que são leilões judiciais, até essas são inseguras. É comum ver demandas judiciais que têm por base um imóvel adquirido num leilão judicial, que, por definição, deveria ser um momento em que o imóvel tem tudo zerado e o adquirente não tem nada a ver com o passado daquele bem, tipicamente um bem imóvel. Mas seria fundamental que houvesse uma maior certeza quanto a isso. O último ponto que eu quero abordar, antes de terminar, porque já está acabando o meu tempo, é a questão da dosimetria da pena. É uma questão das contribuições ou dos substitutivos das penas. É uma questão delicada, é difícil. O CAD já experimentou com vários modelos de dosimetria da pena. Houve até alguns delírios matemáticos, algumas tabelas fixadas que procuravam tabelar as penas, o que não é adequado, porque as situações são muito diferentes. Mas é razoável, talvez, fixar faixas de contribuições, de penas, que possam servir para orientar casos semelhantes e evitar, com isso, que haja uma sensação de justiça, que é o que
o maior risco desses acordos de leniência, que haja uma percepção na sociedade de que esses acordos estão beneficiando alguns indevidamente e prejudicando outros ao talante da autoridade que fez o acordo. Isso foi um sentimento muito forte no caso da delação da JBS e do presidente da República envolvido. Houve uma percepção social muito grande de que aquilo não poderia ser feito como tal e que havia um desgoverno muito grande no MPU. Certo ou errado, essa percepção não pode se propagar, não pode conseguir, sob pena de nós condenarmos ao fracasso esse sistema tão importante dos acordos de leniência que tem contribuído para que a gente vire um pouco a página dessa história de corrupção do Brasil. Obrigado. Ministro, parabéns pelas suas claras e objetivas exposições. Desde logo passo, então, a palavra ao ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer o generoso convite que recebi. Chegou a mim pela voz do querido amigo professor Flávio Archel, mas eu agradeço ao presidente Fernando Henrique e ao Sérgio Fausto pelo convite para estar aqui nessa tarde discutindo um pouco sobre um tema tão candente, um tema que certamente precisa de muitos e muitos seminários como esse para que nós possamos aí construir alguns consensos e aí sim podermos ter essa ferramenta tão importante que são os acordos de leniência ao dispor das autoridades brasileiras e em favor da nossa economia, da nossa geração de empregos, da manutenção da tecnologia que as nossas empresas desenvolveram ao longo de tantos anos. Eu, por integrar o Tribunal de Contas da União, eu preparei uma exposição e sabia que aqui o público seria variado, não teria apenas advogados, apesar das gravatas denunciarem que há muitos advogados aqui no auditório. Mas, ao ver o nome dos companheiros que integram a mesa, o ministro Ricardo Cueva, também fraterno amigo, um expoente do Superior Tribunal de Justiça nessas matérias, não só de direito privado, que ele julga com competência lá na segunda sessão do STJ, mas também de direito público como ex-integrante do CAD, e o nosso Vladimir Aras, com quem já tive oportunidade de dialogar e de discutir sobre a participação e o diálogo institucional entre o TCU e o Ministério Público. Portanto, eu fiz uma breve apresentação falando um pouco sobre a arquitetura institucional brasileira e a atuação do TCU nos acordos de leniência. Eu estruturei a minha exposição em 4 premissas e apresento-as para, em seguida, fazer algumas digressões sobre elas. A primeira premissa é que, no Brasil, e o ministro Ricardo já falou aqui, nós temos uma multiplicidade de autoridades quando se fala de combate à corrupção, em particular da Lei Anticorrupção de 2013, nós temos uma multiplicidade de autoridades legitimadas para agir. É importante lembrar que essa multiplicidade não foi uma escolha recente. Desde a Constituição de 88, eu vou falar isso numa das premissas que se seguem, desde 88 houve uma escolha clara, talvez um pouco de ranço do nosso passado de arbítrio, nós queríamos controlar tudo e criamos autoridades muitas vezes sobrepostas, para controlar tudo. Mas a primeira premissa, múltiplas autoridades. A segunda premissa, nós temos para cada uma dessas autoridades tarefas distintas, porque o escopo institucional de cada autoridade é diferente. O Ministério Público tem lá, entre as suas funções constitucionais, velar pelo Estado de Direito, velar pelos direitos difusos, velar, titular da ação penal. O Tribunal de Contas da União tem, lá no artigo 70 e 71 da Constituição, uma função precípua
de velar pelo bom gasto do dinheiro público e condenar aqueles agentes públicos ou privados que manusearem dinheiro público fora das hipóteses legais. O TCU tem competência para condenar essas pessoas. A CGU tem outras tantas atribuições e também a AGU. Então, eu digo, nessa segunda premissa, é importante saber que cada uma dessas autoridades tem uma missão institucional e elas se diferem umas das outras. A terceira premissa, 3 das 4 instituições centrais no combate à corrupção no Brasil possuem suas competências descritas na Constituição. Isso significa que essas competências não podem ser afastadas por lei ordinária ou por mera interpretação de autoridades administrativas. Eu me refiro aqui ao TCU, ao Ministério Público, à AGU e à CGU. Dessas 4 autoridades, somente a CGU não foi criada e não tem suas competências descritas na Constituição. Portanto, ela foi criada por lei ordinária e tanto as suas atribuições quanto o seu regime jurídico podem ser criados e revogados por lei ordinária, o que torna, evidentemente, o processo legislativo bem mais simples, diferentemente das três primeiras que eu mencionei. E a quarta premissa, e é exatamente onde as 3 primeiras se conectam, é importante assentar desde logo que instrumentos servem a objetivos. E se os acordos de leniência são um instrumento poderoso, esse instrumento deve servir a objetivos. E objetivos que, evidentemente, devem estar conectados com o escopo institucional daquelas autoridades que manuseiam esses objetivos. Tratando da primeira premissa, eu detalhei um pouco mais, chamando a premissa de múltiplas autoridades de regra de legitimação. Eu já disse isso, em caso de corrupção, nós temos algumas autoridades, destaquei as principais e as mais proeminentes no cenário atual, devendo dizer apenas que não há, como sei que há estrangeiros aqui, não há subordinação entre essas autoridades. Portanto, por mais que a AGU, ou o Ministério Público, ou o TCU mereçam respeito, essas autoridades não têm proeminência hierárquica sobre a CGU, por exemplo, que foi criada por lei ordinária. Na verdade, todas estão no mesmo patamar, não há relação vertical entre elas. Elas devem dialogar num plano horizontal. E o segundo ponto, também importante para nós tratarmos dessa regra de legitimação, é que há uma clara diferença. O Brasil não adotou o sistema do contencioso administrativo francês, em que os juízes são proibidos de apreciar matérias administrativas. O contencioso administrativo é feito por um tribunal específico. Aqui nós temos uma diferença clara entre as esferas judicial e administrativa, porém, o judiciário pode apreciar também questões administrativas. Prosseguindo na regra de legitimação e detalhando um pouco mais, eu devo lembrá-los que o Ministério Público é o titular da ação penal e que a sua atuação é majoritariamente na esfera judicial. É claro que aqui e ali o Ministério Público pode ter alguma atuação administrativa, mas ela não é a regra, ela é a exceção. Tanto é que os atos do Ministério Público, de modo geral, são praticados ou numa atuação extrajudicial, mas voltada para o judiciário, tanto é que os TACs, por exemplo, são homologados em juízo, quanto naquela atuação perante o próprio Poder Judiciário. Diferentemente do Ministério Público, as demais autoridades, notadamente o TCU e a CGU, têm uma atuação majoritariamente administrativa. A AGU é diferente porque ela tem, por disposição constitucional, a competência de representar judicial e extrajudicialmente a União. E, portanto, ela tem uma função de consultoria do Poder Executivo, mas também de representação judicial da União. Portanto, quando o TCU precisa ir a juízo, é a AGU quem representa
o Tribunal de Contas da União. Porém, na atividade consultiva, não é a AGU que nos presta, no TCU, quero dizer, consultoria. A AGU presta consultoria exclusivamente ao Poder Executivo. E eu digo que o TCU, também por disposição constitucional, realiza o controle externo dos 3 poderes. Pode parecer estranho, os mandados de segurança contra atos do TCU são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, o TCU julga as contas do presidente do Supremo Tribunal Federal. E não há nada de errado nem nada de surpreendente nisso. É que o controle externo da administração pública brasileira é feito pelo Poder Legislativo, integrado por suas 2 casas, mas com auxílio do Tribunal de Contas da União, que funciona como uma Câmara que integra ali o Poder Legislativo, evidentemente sem poder legiferante, mas ao lado das casas do Congresso Nacional, com poder de fiscalização. Fechando essa parte da regra de legitimação, eu preciso lembrá-los que um mesmo fato pode ser examinado sob múltiplos ângulos. Um mesmo ato de corrupção, um mesmo ato de infração à lei pode ser observado na perspectiva penal, na perspectiva fiscal, na perspectiva concorrencial, na perspectiva civil, na perspectiva administrativa. Isso significa que, a depender da autoridade e do escopo que essa autoridade persegue, ela deve olhar, vou dar um exemplo, a Lava Jato tem lá uma série de atos imputados a empresas e a pessoas naturais. É claro que quando a Receita analisa esses atos, ela o faz do ponto de vista fiscal, para multar eventualmente uma empresa que deixou de declarar um fato gerador e fazer com que aquele tributo seja recolhido. O Ministério Público, como titular da ação penal, muitas vezes o seu olhar é exclusivamente do ponto de vista da alavancagem da investigação penal. O TCU não. O TCU, a sua função, isso está escrito na Constituição, principalmente de buscar o ressarcimento do dano. Nós devemos, sim, e temos, sim, uma função sancionatória, e essa função sancionatória serve como um acessório ao principal, que é o ressarcimento do dano. O ressarcimento do dano tem uma natureza indenizatória, porque se um determinado valor for desviado do erário público, esse valor deve ser restituído aos cofres públicos, exatamente porque não pode ser permitido que alguém que rouba dinheiro público simplesmente negocie outras vantagens ou outras obrigações, mas o principal, que é aquele valor central que foi desviado, não seja devolvido. Isso não passa pela cabeça de ninguém, em nenhum sistema isso pode ser admitido. A segunda premissa, eu disse para os senhores, temos lá múltiplas autoridades que têm funções distintas. Eu falo aqui de uma regra de competência. Essa regra de competência, como eu disse, se refere ao escopo institucional de cada instituição. E, evidentemente, que uma usurpação ou uma invasão de competência por disciplina legal é algo que está absolutamente fora do sistema e, portanto, essas invasões ou usurpações são nulas de pleno direito. Ninguém pode atuar fora, nenhuma autoridade pública pode atuar fora daquela zona de competência que o legislador, que a lei estabeleceu. Por mais que nós estejamos falando de uma transição, de um modelo de atuação do Estado imperativo, em que o Estado dita as soluções para um modelo consensual, essa consensualidade deve se dar dentro dos marcos da legalidade. Por isso, a regra de competência é tão importante. Com relação à terceira premissa, fundamento na Constituição, o essencial é o que eu disse. Nem a lei pode afastar a competência do TCU, a competência do Ministério Público ou a competência da
AGU, não é? Portanto, é preciso, no momento de equilibrar o sistema, ter presente que o fundamento de atuação dessas instituições é a Constituição Federal. E, por fim, a última premissa, instrumentos servem a objetivos. É importante dizer, e ali eu destaco o último tópico, que os acordos de leniência são instrumentos dirigidos fundamentalmente a duas finalidades. A primeira é a identificação de responsáveis pelos atos ilícitos e a alavancagem da instrução probatória. Evidentemente que esses são os dois objetivos do ponto de vista do Estado, não é? E, evidentemente, que há um impacto na pessoa jurídica que negocia um acordo de leniência, ainda que esse impacto não seja diretamente aquilo que a lei queria, mas é óbvio que a empresa se beneficia de benefícios que advêm dessa sua participação. Por exemplo, quando o Estado diz, seja o Ministério Público, seja a própria AGU diz, eu não vou ajuizar uma ação de ressarcimento contra você, eu não vou ajuizar uma ação pedindo bloqueio de bens, evidentemente que isso é um benefício que pode ser negociado pelas autoridades que estiverem negociando. Eu abro aqui um parêntese para falar um pouco mais detidamente sobre o papel de cada autoridade, ou seja, eu quero detalhar um pouco mais essa regra de competência. Lembrando que eu distingui a esfera, não eu, evidentemente, aqui na minha exposição, eu relembro da distinção que existe no direito brasileiro entre a esfera judicial e a esfera administrativa. A CGU, ela faz o controle interno do Poder Executivo. E no modelo constitucional brasileiro, o controle interno não dá a última palavra de absolutamente nada. Ele apoia e auxilia o controle externo, que é quem tem a última palavra sobre a fiscalização dos negócios de governo. O controle interno, é bom recordarmos, ele é puramente administrativo e não repercute na esfera judicial. O que eu quero dizer com isso? Se a CGU faz uma negociação dentro do seu âmbito, esse acordo, para que tenha alguma repercussão na esfera judicial, é preciso que aqueles atores que estão presentes perante o Poder Judiciário, que levem esse acordo para a produção dos devidos efeitos. Senão, nós não temos como misturar as duas esferas, administrativa e judicial. Aliás, há uma jurisprudência antiga no Brasil de que é perfeitamente possível que alguém seja condenado na esfera administrativa e absolvido na judicial e vice-versa. Não é? A única hipótese de repercussão mais direta da esfera judicial na esfera administrativa é quando o Poder Judiciário diz que um fato não aconteceu. Aí, evidentemente, que não tem como algo ter acontecido e não ter acontecido ao mesmo tempo, mudando apenas o ângulo que se observa. A Lei 12.846, de 2013, que é a famosa Lei Anticorrupção, ela incumbe a CGU de negociar e celebrar acordo de leniência. Porém, essa lei não fala uma palavra sequer nos acordos de leniência sobre Ministério Público, sobre AGU ou sobre TCU. O que isso significa? Será que, pelo fato de a lei não ter mencionado essas três autoridades, elas não podem ou estão absolutamente afastadas, apartadas dos acordos de leniência? Evidentemente que a lei não pode derrogar uma competência constitucional. Então, o Ministério Público, como eu coloco nessa minha exposição, ela tem essa atuação majoritariamente judicial. No caso da Lava Jato, a atuação do Ministério Público é quase que 100% na esfera penal. Não é? Eu até, quando tive uma reunião com os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, lá em Brasília, eu perguntei a eles, escuta, mas acordos de leniência são negociados e celebrados na esfera civil. Vocês são procuradores
penais, como é que se dá isso? Eles falam, não, mas quando foi feita a portaria de criação da Força-Tarefa, foi concedido para a Força-Tarefa também atribuições cíveis. Evidentemente que já surge aí uma pergunta, mas um juiz penal pode homologar um acordo de leniência? Essa é uma outra conversa, nós não vamos tratar dela aqui. De todo modo, esses acordos que o Ministério Público, eu penso que adequadamente, corretamente, puxaram a fila no Brasil e pautaram esse assunto, no fundo, eles não são propriamente acordos de leniência. O que há ali é um acordo como se fosse um termo de ajustamento de conduta, em que o Ministério Público assume compromissos e, evidentemente, esses compromissos somente podem estar na sua esfera de disposição, porque ninguém pode dispor daquilo que não tem. E o que o Ministério Público tem na esfera civil é a prerrogativa de propor uma ação civil pública para o ressarcimento. E o fato de o Ministério Público não fazê-lo não significa que ninguém fará. A AGU pode fazê-lo na esfera judicial e na esfera administrativa a CGU pode fazer e o TCU também, claro, pode fazer. A grande verdade é que o Ministério Público, naqueles idos de 2014, que foi quando foram celebrados os primeiros acordos, entre aspas, de leniência, o Ministério Público utilizou esses acordos como uma ferramenta de alavancagem da instrução penal. Em nenhum momento o Ministério Público teve preocupações, sequer metodológicas, de apurar o valor que foi desviado. Tanto isso é verdade que eu me recordo de uma conversa que tive com outros ministros do tribunal e nós falávamos, olha, o Ministério Público negociou com a empresa X, não vamos citar nomes aqui, um acordo de leniência de 700 milhões. Só em Angra 3 essa empresa pode ser condenada a 2 bilhões. Então, que acordo de leniência é esse se nós temos um rol aqui de 20 empreendimentos com um valor estimado aí de desvio dos cofres da Petrobras e de outras estatais da ordem de 40 bilhões de reais e uma empresa se livraria, vamos colocar entre aspas, das garras do Estado, do carrasco, né, Ricardo, como você usou, concurso de carrascos, pagando 700 milhões de reais. Está faltando um zero nesse negócio, né? Então, evidentemente que o Ministério Público não teve preocupação com o ressarcimento e nem poderia ter, porque o seu escopo institucional e esses acordos foram voltados para funcionar como um adereço, como um acessório daquela investigação penal, não é? E nesses acordos, o que o Ministério Público assume de compromisso é não ajuizar as ações de ressarcimento de responsabilização por ato de corrupção. Agora, evidentemente que isso não vincula outros legitimados, como aconteceu. E a AGU propôs as ações de ressarcimento, propôs, se eu não me engano, 6 ou 7 ações de ressarcimento, cobrando exatamente 40 bilhões de reais. E claro que esses acordos não poderiam vincular a AGU. Eu cito aqui, eu vou passar um pouco mais rápido, porque meu tempo já está chegando no final e tem uma parte que eu gostaria muito de falar. A AGU, como eu disse, tem esse papel de representação judicial e extrajudicial da União. Agora, quando nós falamos de TCU, é preciso relembrar essa função do TCU de buscar a reparação pelo dinheiro que foi desviado dos cofres públicos. E quando eu digo buscar reparação, eu quero dizer reparação integral. O TCU tem mais de 2.000 auditores que são técnicos concursados com autonomia. Os auditores do TCU não se sujeitam nem mesmo aos seus ministros. Eu não tenho autoridade para telefonar para um auditor e dizer, olha, eu queria que você desse uma olhada nessa questão desse jeito ou daquele outro jeito. Não existe. O TCU, a governança do TCU, o processo de tomada de decisão do TCU é de tal forma compartimentado que nós temos as secretarias
que são estruturadas em diretorias, e em cada diretoria tem lá os auditores. Então, um processo, exemplo, Angra 3, que eu sou o relator. Esse processo de Angra 3 chega para um auditor que vai examinar as questões, vai verificar qual é o valor do superfaturamento, qual é o valor do sobrepreço, se houve ou se não houve fraude à licitação. Esse auditor, com a autonomia que a lei lhe dá, ele faz uma análise e prepara um relatório que sobe para o seu diretor. O diretor analisa, verifica se esse relatório, se ele concorda ou se ele discorda. Se ele discordar, o diretor precisa expor no papel as razões por que discorda, e tanto a instrução do primeiro auditor quanto do diretor sobem para o secretário, que é o chefe daquela unidade técnica. O secretário faz uma terceira análise, verifica se as duas instruções que lhe precederam, se ele está de acordo, e aí sim encaminha para o gabinete do ministro. Lembrando que nós temos um Ministério Público especializado no TCU, com todas as prerrogativas e todas as garantias que o Ministério Público Federal tem. Então, o Ministério Público, junto ao TCU, também opina nesses casos. Portanto, nós temos uma governança bastante robusta no TCU, um processo de tomada de decisão bastante compartimentado, que impede que a vontade de um indivíduo apenas prevaleça ou contamine a análise. O que nós percebemos, em última análise, é que, nesses casos da Lava Jato, houve uma confusão grande sobre qual seria o papel do TCU. Eu coloco nesse slide que está aí projetado que o TCU não negocia e nem assina acordo de leniência, por uma razão muito simples. Acordos de leniência são tipicamente instrumentos administrativos. E quem tem que assinar instrumentos administrativos é quem dispõe de competência administrativa. Por que é o executivo que precisa celebrar acordos de leniência? Porque é o executivo que vai aplicar as sanções derivadas da lei anticorrupção. Por exemplo, não liberar financiamento, não permitir que as empresas recebam subvenções, não autorizar que estatais contratem. Então, a CGU, que pode declarar inidoneidade de empresas, é por isso que é ela que tem autoridade prevista na Lei 12.846 para celebrar acordos de leniência. O TCU nem celebra, nem negocia e nem homologa acordos de leniência. O que o TCU faz? O TCU, por disposição constitucional e legal, ele avalia a legalidade e a economicidade dos acordos. A pergunta que se faz é: essa análise que o TCU realiza sobre os acordos de leniência deve ser prévia ou ela pode ser a posteriori? Não há modelo perfeito. Os dois modelos têm vantagens e desvantagens. Se a análise do TCU for prévia, isso evidente, e se chegar a um acordo, esse acordo evidentemente estará cheio de segurança jurídica, porque se o TCU olhou antes aquele acordo e disse que não tem problema, evidentemente, a não ser que alguém no TCU sofresse de esquizofrenia, o que não é o caso, nós não ousaríamos enxergar problemas em algo que nós já aprovamos lá no início. Por outro lado, nós sabemos que quanto mais atores na mesa, mais difícil se torna uma negociação. E se você tem, além dos negociadores, um papagaio de pirata que fica ali sentado somente para colocar defeito em quem está naquilo que quem está negociando faz, isso se torna ainda mais difícil. Por isso, nós compreendemos as críticas que recebemos, mas eu, em nome do tribunal, digo que, em momento algum, quando nós editamos a instrução normativa número 74, nós tivemos a intenção de criar entraves para os acordos de leniência. Na verdade, o que nós queríamos era dar segurança jurídica. Era permitir que, uma vez fechado o acordo de leniência, como ocorreu com as agências de publicidade, esses acordos tivessem uma segurança total, porque se todas as autoridades olharam o acordo, observaram a metodologia de cálculo e concordaram com o número que, tanto da multa, quanto do valor a ser ressarcido, quanto das obrigações
assumidas com o acordo de leniência, evidentemente que esse acordo é um acordo que tem segurança jurídica total. Eu coloquei aqui, mas como já fui advertido de que o meu tempo se esgotou, eu coloquei algumas características, acho que isso é desnecessário, mas eu vou passar para o ponto que eu considero mais importante, prometo, Flávio, que já vou encerrar. O TCU verificou, no caso de Angra 3, e que eu fui o relator, uma situação delicadíssima. Nós examinávamos um consórcio com 7 empresas, das quais 4 tinham acordo de leniência com o Ministério Público e 3 não. O inverso. 3 tinham e 4 não. O acordo de leniência do Ministério Público com essas empresas, como eu disse, não teve preocupação metodológica em amarrar o valor do dano. Não é? Na verdade, o que o Ministério Público fez foi estipular um valor de multa, que não tinha qualquer correlação com o valor que foi desviado, até porque o Ministério Público não sabe exatamente quais foram os valores desviados. E o TCU se deparou com essa situação. Estávamos avaliando uma fraude à licitação que a lei determina que será, a lei não diz poderá ser, ou o TCU tem a faculdade de fazer. A lei diz, detectada fraude à licitação, o tribunal declarará a inidoneidade da licitante. Como um consórcio com 7 empresas, e estava comprovado, tanto nas delações que foram feitas lá na 7ª Vara Federal do Paraná, quanto no acordo de leniência que foi feito no CAD. Muita gente diz, olha, o TCU está usando as provas que está recebendo da Lava Jato contra os colaboradores. Isso não só é uma inverdade, como há uma certa desonestidade nisso, porque o TCU prestigiou os acordos. As provas que nós utilizamos até aqui são as provas produzidas pelo próprio TCU. Nós jamais utilizamos uma prova produzida por delator contra esse próprio delator. Jamais. Não é? Então, o que nós percebemos foi, tínhamos ali uma prova que recebemos do CAD, o CAD nos compartilhou conosco todas essas informações, a Força Tarefa demorou um pouco mais para nos enviar, e, além disso, uma das empresas que tinha a vontade de ser a primeira a colaborar e gozar daqueles benefícios que estão na lei anticorrupção, porque hoje nós estamos fazendo aí um pool de acordo de leniência, quando a lei fala que somente a primeira poderá usufruir aqueles benefícios. Mas, afora essa discussão, uma empresa correu no TCU e apresentou todos os documentos. Então, nós sequer precisaríamos da prova compartilhada pelo CAD, porque uma das empresas nos apresentou todo o cardápio de provas. Então, nós tínhamos uma fraude comprovada à licitação, com 7 empresas, todas as maiores empresas empreiteiras do Brasil, sendo que dessas 3 tinham acordo de leniência. E eu, num esforço de diálogo institucional tremendo, fui ao Paraná uma vez, recebi os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato 2 ou 3 vezes e montamos um modelo de cooperação institucional para que aquele acordo de leniência celebrado com o Ministério Público produzisse os efeitos que era o que nós queríamos aqui no âmbito do TCU. E, para isso, o que é que nós fizemos? As 4 empresas que não tinham acordo de leniência, nós imediatamente declaramos a inidoneidade dessas empresas, porque estava comprovada a fraude à licitação. As 3 que tinham acordo de leniência, nós sobrestamos a análise, porque aguardávamos, isso ficou estabelecido no acordo do TCU, que decidiu pela suspensão do processo, que essas empresas que colaboraram com a investigação penal deveriam assumir, junto ao Ministério Público, um compromisso de colaborar também com o cálculo do dano. Porque não faz sentido o TCU deixar de aplicar as sanções que a lei manda que ele, TCU, aplique, se as empresas colaboraram com a investigação penal, mas não deram um pio sequer sobre o valor que foi desviado, o valor do dano. Então, o que o TCU disse foi, tudo bem,
nós aceitamos endossar esses benefícios desde que as empresas colaborem verdadeiramente com o Estado brasileiro e não com a investigação penal apenas. Nos tragam aqui as provas dos valores que foram desviados, admitam o superfaturamento, nos mostrem onde é que está o superfaturamento e comprometam-se a pagar. A grande verdade é que, até aqui, houve idas e vindas, as empresas mostraram uma grande resistência em marchar ao lado do TCU e do Ministério Público nessa direção de colaboração. Agora, por último, algumas delas têm nos procurado dizendo que desejam colaborar e nós estamos de portas abertas aguardando essa colaboração. Até o momento, nós continuamos a prestigiar o acordo que fizemos com o Ministério Público. Essas 3 empresas não foram declaradas inidôneas, uma delas optou pela via judicial, foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse paralisado o processo no TCU. O relator no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, disse o seguinte: olha, tudo bem, declaração de inidoneidade não vamos permitir que o TCU faça. E nem o TCU pretendia fazê-lo. Mas todo o resto o TCU pode fazer, inclusive bloqueio de bens. E assim nós temos conduzido. Eu preparei, Flávio, uma exposição, vou colocar à disposição de todos vocês. Tem mais alguns pontos críticos, mas a mensagem final que eu gostaria de deixar é de que essa multiplicidade de atores que não se resolve no grito, não se resolve na canetada, não se resolve com uma mera vontade unilateral. É preciso que haja disposição para o diálogo de todos os participantes. O TCU já deu provas de sobra de que está aberto a conversar e a eventualmente até abrir mão de algumas atribuições suas em nome de uma solução negociada. De toda forma, o que ressai disso tudo é que nós estamos vivendo um momento de transição importante, o ministro Ricardo falou isso aqui, e nós estamos aprendendo a lidar com um manancial extraordinário de novas regras no pior case possível, que é a Lava Jato. Talvez o nosso aprendizado estivesse sendo muito mais... estivesse sendo maximizado se estivéssemos lidando com um caso menor, com menores proporções, mas, infelizmente, as coisas no Brasil, o presidente Fernando Henrique, acontecem para testar se realmente Deus é brasileiro. Então, vamos torcer para que ele seja. A grande verdade é que nada se faz sem homens, mas nada dura sem instituições. É preciso que nós fortaleçamos as instituições. Muito obrigado. Caro ministro Bruno, saiba que eu me sinto um bedel chato quando fico aqui controlando o tempo, então, pela insignificância da função aqui e porque diante de uma exposição tão rica, de fato é difícil ficarmos controlando, mas haverá talvez oportunidade de complemento e também, enfim, temos os colegas ainda a ouvir. Mas agradeço muitíssimo e se puder deixar à disposição esse material, tenho certeza que todos nós agradecemos. Eu aqui, antes de passar a palavra ao Dr. Vladimir, a quem também agradeço aqui a presença e a aceitação do convite, eu lembro 2 coisas. A primeira delas é um cumprimento especial aos nossos colegas que nos assistem na transmissão que é feita via site do Jota. Então, nossos cumprimentos consideramos como se estivessem aqui conosco presentes. E também avisar que, na medida do possível, perguntas, então, podem ser encaminhadas à mesa, quer dizer, podem ser encaminhadas à mesa e, na medida do possível, procuraremos ajustá-las ao tempo, ao limite de tempo que temos e repassaremos aos expositores, lembrando que depois que o Dr. Vladimir falar, nós então voltamos a palavra, também dentro do nosso limite de tempo, aos expositores, que eu sei que uma réplica deve haver. Dr. Vladimir, muito obrigado, a palavra é sua.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Você vê que estou preocupado com o tempo, eu sou baiano e a Bahia tem uma relação especial com o tempo, né? Mas o tempo lá é diferente. Isso. Então, cumprimento a todos, agradeço muito ao convite, cumprimento o presidente Fernando Henrique, Sérgio também, e a você também, Flávio, pelo convite. Cumprimento meus colegas aqui de bancada e assistência e também a todos que vêm pelo site. Como vimos, o tema leniência, tema em construção, tema que nos remete à ideia de um instrumento de política pública, de políticas públicas nesse aspecto, no âmbito de uma justiça negocial que se constrói em duas vertentes, uma vertente criminal, uma vertente que foi apontada já no início pelo ministro Vilas Boas Cueva, uma vertente não criminal, vertentes essas que estão, sim, em mãos do Ministério Público, ambas, simultaneamente, diferentemente do que disseram os expositores anteriores. O Ministério Público atua com igual força, com igual interesse nas duas perspectivas, a criminal e a não criminal, muito antes da lei de leniência, da lei 2.846, entrar em vigor. E o exemplo é a já mencionada Lei de Ação Civil Pública. Desde, pelo menos, 1985, mas, na verdade, antes, em 81, quando a temática do meio ambiente passou a preocupar mais fortemente a sociedade brasileira, o Ministério Público foi um dos protagonistas da construção dessa ideia de tutela coletiva na área não penal. Na área não penal, o que mostra que a instituição, sim, tem vocação para os temas cíveis e, nesse contexto da corrupção, não poderia ser diferente na medida em que, desde 92, um dos melhores instrumentos de que dispõem as instituições do Brasil para a luta contra a corrupção é a Lei de Improbidade Administrativa, que é um instrumento não penal. Instrumento este que serve de mecanismo para impulsionar a tutela da probidade em busca de governos honestos, como direito do povo, um governo honesto, não com ideia moralista, ministro Vilas Boas Cueva, uma ideia de rule of law, uma ideia de império da lei, de que a luta contra a corrupção é uma luta em favor de direitos, em favor da possibilidade de uma boa governança para que os dinheiros públicos sejam empregados em educação, em saúde, infraestrutura de que cuida o TCU nas suas fiscalizações, e, evidentemente, o futuro do país, o futuro das nações. E não é por outro motivo que esta temática não é uma temática que possa ser vista isoladamente na perspectiva brasileira. A felicidade do tema de trazer o debate entre Brasil e Estados Unidos, teoria e prática. Aqui temos um dos especialistas nesse campo que vai falar para nós depois, o professor Caio, é de mostrar como a construção desse modelo no Brasil também se reflete uma política global de impulsionamento desses mecanismos negociais. Isso é muito fácil de perceber quando nós olhamos a Convenção de Mérida, a Convenção de Palermo, especialmente a Convenção de Mérida, mas também a Convenção da OCDE, que influenciam, especialmente a de Mérida, como eu dizia, que influenciam a adoção de modelos negociais, tanto na colaboração premiada, na adoção dessa ferramenta para a luta contra o crimes graves, inclusive o crime de corrupção, mas isso se espalhando por todo o sistema, e não é por outro motivo que a OCDE recentemente aprovou uma das suas recomendações de um grupo de especialistas em 2017, que tem justamente em mira, a recomendação 6, a qual me refiro, tem em mira o aperfeiçoamento das diretrizes mundiais globais para que os ministérios públicos e as outras instituições que lidam com o tema da probidade administrativa como um todo, não apenas setorialmente, mas como um todo, e essa é a vantagem do Ministério Público brasileiro nessa perspectiva, justamente porque pode atuar diferentemente de outros ministérios públicos, pode atuar nas duas instâncias, e isso tem sido levado a foros internacionais. E, nesses foros internacionais, esse é um ponto de elogio à nossa instituição, à estrutura atual que nós temos, justamente pela possibilidade de manejo dessas ferramentas nos dois âmbitos, fazendo uma sinergia.
o que é mais importante. Então, diferentemente de outros órgãos que não atuam no penal ou no cível, o Ministério Público pode alavancar as provas do cível com as provas penais e alavancar as provas penais com as ferramentas cíveis, o que é, evidentemente, muito útil para o interesse público e o que vem sendo feito também, diferentemente do que foi dito antes, não de forma artesanal, mas de forma muito bem pensada, na medida em que a instituição se preparou para isso com a criação de núcleos de combate à corrupção. E esses núcleos são uma boa prática, também premiada, aliás, de organização do serviço do Ministério Público para que o mesmo procurador, o mesmo membro do Ministério Público possa trabalhar com o tema cível e o tema penal, diferentemente do que era outrora, há poucos anos, quando aí sim havia uma má gestão da atividade de Ministério Público, que era a função separada, crime separada do cível. Esses aspectos eu acho, desculpem, relevante mencionar antes de começar a tratar do que me parece que são desafios. Na verdade, são muito mais do que 5 desafios, mas como o tempo é curto, eu preferi me centrar nesses 5 desafios que dizem respeito a alguns dos temas já tratados aqui, especialmente a consolidação da ferramenta. Nós passamos por um momento de ataque, evidente, um momento de ataque, e não preciso mencionar de que forma esse ataque tem se colocado à utilização da justiça negocial, especialmente a colaboração premiada, que tem uma história brasileira a partir de 2003, coincidentemente ou não, no Paraná também é que surge pela primeira vez o uso da colaboração premiada desta forma ajustada, com cláusulas escritas num documento submetido à homologação judicial, porque o modelo que foi fundado no Brasil de colaboração premiada, antes de chamar de delação premiada, não tinha esse procedimento. Então, houve uma evolução na praxe forense, depois chancelada pelo Judiciário, e aí é bom que se diga com uma decisão muito importante, ainda de 2009, do hoje ministro do STJ, na época desembargador da 4ª Região, desembargador e agora ministro Nefe Cordeiro, que consolidou esse modelo, um modelo que é muito semelhante ao que se estrutura e vem se estruturando a partir da experiência do CAD e das práticas ainda não devidamente reguladas pela legislação brasileira, em casos importantes como esse, como a Lava Jato, que, concordo com o ministro Bruno, não é o melhor para que nós pudéssemos estar moldando esta ferramenta, fazendo esta sintonia fina de um instrumento que ainda hoje causa controvérsias em países que já estão mais acostumados a utilizá-la e que seguramente não estará resolvida, finalizada como tal no Brasil nos próximos anos. Mas esperamos que o Congresso e também o Judiciário possa contribuir para a consolidação desse modelo, que é um modelo que não se substitui um modelo conflituoso de justiça criminal ou cível, a justiça do conflito, mas vem, na verdade, numa linha de apresentar alternativas, saídas novas para velhos problemas, saídas que tenham em mira algo que sim o Ministério Público vê, que é a finalidade evidente de qualquer acordo de leniência, que é uma finalidade não só jurídica, mas uma finalidade também econômica. E por isso que eu fiz questão de colocar ali, já estava como política pública, até porque pensar na manutenção da atividade econômica, do emprego, da geração de tributos, embora não seja da missão primária do Ministério Público, nós não somos irresponsáveis de não pensar nisso também, porque somos brasileiros também. A questão, então, que se coloca da consolidação da ferramenta é importante e dependerá, sobretudo, do Legislativo na preparação das soluções que devam ser inseridas na legislação. E vejam que mesmo nós já tendo esta experiência antiga do CAD desde a Lei 1ª do ano 2000, ali e aqui na lei atual ainda há alguns temas que não estão bem definidos. Tanto é que a praxe é que levou o CAD a chamar o Ministério Público para também participar desses acordos. A praxe levou à formação desses grupos de coordenação, esses grupos de autoridades de distintas instituições,
que dividem as suas atribuições, suas competências. Nesse ponto, não tenho como discordar do ministro Bruno Dantas, na medida em que realmente nós estamos num cenário bastante complexo de múltiplas competências e essas instituições têm que se coordenar. Se não houver uma alteração constitucional ou legislativa que amolde esses interesses, então a coordenação é a saída, e esta coordenação, essa articulação tem sido já produto de alguns sucessos aqui e ali, é verdade, mas que a própria experiência do CAD mostra que é bem sucedida quando empregada de forma mais intensa e de forma mais constante. O segundo problema que me parece evidente é o problema relacionado aos procedimentos negociais, né? E esse problema remete a, também já mencionada antes pelo ministro Vilas Boas Cueva, a orientação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, aliás, Câmara de Coordenação e Revisão no âmbito penal e não penal, hoje chamada mais comumente de Câmara Anticorrupção, que procura dar algum norte ao Ministério Público, essa instituição que tem no mesmo instituto o seu vício e a sua virtude, que é a independência funcional. Então, para que nós alcancemos a unidade necessária para uma atuação articulada do Ministério Público nesse campo negocial, tanto na leniência quanto na colaboração premiada, a Câmara Criminal, que é a 2ª e a 5ª, tem adotado a prática de aprovar diretrizes internas, isso como produto também de atividades da Secretaria de Cooperação Internacional, na gestão anterior, que levou à aproximação com ministérios públicos de outros países. E aqui eu quero citar, sobretudo, um benchmarking que foi feito entre o Ministério Público Brasileiro e o CPS e também o SFO, em Londres, para que a experiência de normatização, de estabelecimento de diretrizes dessas duas instituições, sobretudo do SFO, pudesse ser útil também ao Ministério Público brasileiro neste campo dos ritos, né, que se dirigem aos diversos procuradores e procuradoras que guardam sua independência funcional, que é, antes, uma virtude do que um problema. No terceiro aspecto, a coordenação na negociação e formalização desses acordos é o que já foi dito aqui e, evidentemente, é importante que caminhemos para esta linha. Sempre, aliás, este é um dos marcos das colunas mestras do caso Lava Jato, que é a coordenação em si, por exemplo, com a Receita Federal, com a própria Polícia Federal, com o CAD, com as várias instituições a CGU, com as várias instituições que têm suas atribuições concorrentes neste campo. Então, tanto a coordenação interna quanto a coordenação desses diferentes órgãos internos, quanto externos no plano horizontal e no plano vertical, especialmente nesses dois vetores, horizontal e vertical, dada a complexidade que este caso traz, na medida em que, horizontalmente, o caso se espalhou de Curitiba para todo o país e daí para o mundo. Podemos dizer que a transnacionalização da Lava Jato se consumou definitivamente em dezembro de 2016, graças exatamente a um acordo de leniência tripartite, né, entre 3 países, na verdade, um acordo penal nos Estados Unidos, acordo de leniência no Brasil e diversos acordos de colaboração premiada, o que mostra a importância também de articulação nesse campo das ferramentas cíveis e penais. O quarto item, o item da fiscalização, porque não é suficiente, melhor dizendo, apenas que nós trabalhemos com a ideia do consenso para a aparente solução do problema, sem que existam as ferramentas, os meios, os mecanismos necessários para a fiscalização, seja a fiscalização do controle externo, mas também a fiscalização do próprio acordo em si pelas partes, umas em relação às outras, o judiciário, quando chamado a desempenhar algum papel neste campo também, para que não se perca o proveito esperado, o proveito estatal esperado, no que diz respeito ao interesse público probatório, ao interesse público reparatório, em todas as suas inúmeras dimensões. E quando se fala do interesse público reparatório, é preciso lembrar, e a orientação número 7
foi bem explícita nesse sentido. O Ministério Público, embora não faça esta parametrização, use essa métrica do cálculo dos valores, porque acho que é importante seguir a lição de Apelles, né, sobre o sapateiro não vai além das sandálias, né? Nós, e a Câmara foi muito feliz nisso, não procura ir além das suas sandálias. Esse é um papel do TCU, que tem expertise para isso. Os acordos feitos pelo Ministério Público, eles não dão quitação. Isso está muito claro, inclusive, na orientação. Apenas aqueles valores que venham a ser pagos em função do acordo leniense, eles acabam sendo apropriados pela União ou pela entidade lesada e devem ser considerados, evidentemente, como antecipação, se for o caso. O item 5 diz respeito à segurança jurídica e, na verdade, ele não é o último item. O último item é o item 6, que é o preconceito. E o preconceito ele se situa na dimensão da dificuldade que é defender para a sociedade, uma sociedade que ultimamente tem sido cada vez mais exigente em relação às respostas que o judiciário deve dar à criminalidade como um todo, né? Falando aqui de um país que teve 63 mil homicídios no ano passado, teve 60 mil estupros reportados no ano passado, e isso nos levaria pelo menos a 120 mil pessoas a mais no sistema prisional que não suporta os que tem, né? Uma realidade que é produto também da falta e escassez de recursos públicos, muitos dos quais vão por esses desvãos da corrupção. E é difícil, diante do descalabro que o cidadão vê quando abre sua porta ou quando olha para Brasília pela televisão ou pela internet, concordar com modelos negociais que resultam em, muitas vezes, criminosos serem beneficiados e não punidos gravemente, como muitas vezes a sociedade espera e imagina. Então, vencer esse preconceito também é uma tarefa importante na linha da consolidação da ferramenta, porque os ataques também vêm em função disso, e o preconceito se espalha não só em relação ao que é a colaboração premiada e ao que é a leniência, mas também aos seus operadores, o Ministério Público sendo talvez aquele que sofre o maior preconceito, quando, no contexto da luta contra a corrupção, talvez seja elogio em boca própria, vitupério, como se diz, né? Mas eu gostaria de dizer que o Ministério Público tem sido um protagonista dessa luta contra a corrupção no Brasil. E isso, evidentemente, se dá por causa do modelo institucional que essa corporação tem desde 1988. E faremos, então, o Ministério Público 30 anos. Este novo Ministério Público brasileiro que, errando e acertando, acerta mais do que erra. E o preconceito, ele, na verdade, ele precisa ser vencido na perspectiva de que a ferramenta consensual, as ferramentas consensuais são reconhecidas como úteis e importantes para enfrentar esse complexo sistema de responsabilização criminal, civil, administrativa, disciplinar, eleitoral, e é importante chamar a atenção, já que estamos às vésperas das eleições, para a responsabilidade dos partidos políticos em compliance partidária, algo extremamente importante, porque evitaria a utilização das outras ferramentas que vêm depois, a responsabilização política, a criminal e a civil, se os partidos pudessem ter alguma maior ascendência nessa perspectiva da responsabilização dos seus próprios membros, e seguir na linha do aspecto internacional do tema, voltando ao que eu disse quando falei da recomendação 6, que resulta desse estudo de 2007, concluído em 2007, encomendado 2 anos antes pelo WGB, pelo Working Group on Bribery da OCDE, que congrega especialistas do mundo todo, dos vários setores, sociedade civil e organismos de governo, e também organismos estatais, mas não propriamente de governo, como judiciários e ministérios públicos. E este produto, ele entregue no ano passado, ele pretende ali enfrentar esses 3 focos, e eu marquei a letra B, o desenvolvimento de novos parâmetros, novos paradigmas, novas diretrizes ou padrões e modelos no âmbito da OCDE, ou seja, no âmbito da Convenção Anticorrupção, da qual o Brasil é parte,
e que influencia fortemente o nosso sistema jurídico, influenciou penalmente logo no início, logo depois da adesão pelo Brasil, com a criação dos tipos penais dos crimes contra a administração pública estrangeira na nossa lei penal, e continua a influenciar. E agora, com a busca, e já vejo a letra C, de uma articulação, e aí trabalhar junto, em conjunto, é uma perspectiva global também, as articulações internas, mas também transnacionais, na medida em que isto permite que nós enfrentemos o problema criminal que se espalhou pelo mundo a partir da globalização econômica, mais fortemente das empresas transnacionais, das empresas criminosas transnacionais, eu falo de organizações criminosas em sentido estrito, como essas que surgiram aqui em São Paulo e que se espalham por todo o planeta, mas também a utilização da economia para a prática de crimes dos crimes listados nesta importante convenção, que nos obriga. E que tem aí, nessa recomendação 6 do grupo de especialistas em anticorrupção e integridade, uma perspectiva de apontar soluções para os diversos problemas que esses países que já adotam o modelo negocial enfrentam, e que nós também enfrentamos mais fortemente a partir de 2003, na construção da colaboração premiada, a partir da praxe forense, como eu disse, e muito mais intensamente a partir de 2013, 10 anos depois, quando vieram as duas leis simultaneamente, como interessantes subprodutos ou produtos, não antes, claro, do esforço do Poder Legislativo e do Poder Executivo, também da INCLA, que, aliás, é uma ferramenta importante, uma experiência importante de articulação de organismos nacionais para a formação de uma política pública anti-lavagem de dinheiro e, obviamente, anticorrupção. A letra C, que foi acrescentada depois a pedido da CGU, mostra bem esta importante correlação entre os dois temas, não só na perspectiva dos delitos antecedentes da Lei 9.613, mas por motivos evidentes, já que a corrupção catapulta outros crimes, né? A corrupção facilita a vida de quem é traficante, a corrupção para entrar com a droga, sair com a droga, despachar a droga, a corrupção facilita a vida de quem traz armas para o Brasil e incrementa a violência urbana. A corrupção esmaece o que é o propósito de uma democracia, porque, né, nós todos sabemos, e o foco dessas recomendações é trazer um pouco de lógica sistêmica global, porque se percebe que este problema é um problema que passará, seguramente, das fronteiras dos países, na medida que essas empresas operam transnacionalmente, e se são grandes empresas operando em países pobres, em países com pouca capacidade de reação institucional ao crime em geral e à corrupção em particular, é notório que haverá problemas na África, haverá problemas na Ásia, haverá problemas graves na América Latina, como houve, e que precisaram ser resolvidos e precisam ainda ser resolvidos com ferramentas modernas, não só estas, mas especialmente estas, que nos trazem a possibilidade de regimentar provas e estruturar soluções de políticas públicas que permitam preservar esses interesses públicos simultâneos e tão importantes que se conectam neste cenário. Então, aí, a ideia é construir um texto que tenha definição em modelos de solução negociada, sob métricas, é importantíssimo que as métricas aqui já indicadas sejam bem definidas no campo da legalidade. Há uma preocupação com a prevenção e que essas regras sejam bem conhecidas e, na medida que sejam bem conhecidas, sejam bem comunicadas, porque a comunicação da existência desses modelos tem um efeito de dissuasão ou efeito intimidatório. O desenho dessas ferramentas, respeitadas as diferenças jurídicas dos vários países, mas também considerando o pressuposto de um tratado internacional, que é a harmonização desses instrumentos, a aproximação dos ordenamentos jurídicos se faz pelos tratados internacionais, no campo penal,
o que é crime aqui será crime lá. No campo processual penal, as ferramentas de que dispomos aqui serão úteis também lá, na medida em que há a possibilidade de comunicação dessas jurisdições pelos meios de cooperação jurídica internacional em matéria penal e matéria não penal, de que trata, inclusive, a Convenção de Mérida com muito detalhe. O ideal a ser buscado nesse desenho é o ideal de equidade, justiça e suficiência para que não aconteça isso que o ministro Vilas Boas disse, de que um caso tenha uma sensação de injustiça em relação a outro caso, pelas dimensões dos proveitos obtidos por fulano ou por Beltrano, seja possível, diante da existência de regras prévias, que o negociador, os negociadores, qualquer que seja a instituição, observando esses parâmetros, produzam um resultado que seja equitativo, que seja justo e suficiente, na medida em que a sociedade também será o juiz último dessa justiça, dessa proporcionalidade e do uso dessa ferramenta. A comunicação interna e externa, que serve para promover também esse efeito dissuasivo, no âmbito de uma lógica prevencionista e não puramente repressiva. É importante reforçar esta ideia de que e transferir essa ideia para a comunidade, para a sociedade, de que o foco ele não pode ficar apenas na prisão do corrupto. Este também é um tema, mas os outros temas correlatos eles são igualmente importantes na luta contra esse flagelo, que é um flagelo que estará na agenda mundial ainda por muito tempo. Apesar da vontade de pessoas aqui e ali, autoridades aqui e ali, desviar o foco da luta contra a corrupção, a luta contra a corrupção continuará sendo um problema e um problema fundamental da agenda das Nações Unidas e dos países que querem buscar o desenvolvimento e o buscam, e não me deixa mentir, não me contradiz o que as Nações Unidas aprovaram quando chancelaram o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que tem ali um foco na justiça criminal, nas instituições de justiça criminal e não criminal, na accountability dessas instituições, na transparência dessas instituições, em lidar com os vários fluxos criminais, os vários fluxos de recursos por aí, e colocam a luta contra a corrupção como um tema, pelo menos até 2030, daí o nome Agenda 2030. E como o meu tempo já vai se esgotando, eu vou correr um pouco mais aqui, para lembrar desses outros, só rapidamente, essas outras ideias de reparação com equilíbrio, de controle. O controle é importante, o controle que seja do judiciário ou um controle interno da própria instituição. E há uma discussão importante sobre o controle, na medida em que um controle pode ser um efeito, pode ter um efeito que impede a leniência, um controle que não seja devidamente estruturado na legislação e que seja irrazoável. Ele pode produzir um efeito contrário ao que se espera de um controle. Eu estou falando do controle tanto interno quanto externo, estou falando do controle judicial quanto do controle próprio das autoridades que fazem as leniências. Controle em sentido geral. Então, é preciso ter cuidado para que aquilo que parece importante como um controle não se torne, na verdade, uma ferramenta de dissuasão, de um nudge ao contrário. Né? Nudge ao contrário, aí, no sentido de é melhor não fazer, é melhor ficar no modelo anterior, modelo conflituoso, aquele modelo em que se tem foco na nulidade, em que se tem foco no questionamento da existência do fato. O fato, às vezes, existiu, né, ministro? Mas há quem diga que não existiu, e todos sabemos que existiu, mas haverá quem sustentará e conseguirá declarações de que não existiu, de que aquilo não existiu. Infelizmente, os exemplos não faltam. E, de novo, aparece a palavra coordenação, mas aparece também uma palavra que é muito importante, a palavra proteção. Proteção dos interesses, obviamente, que estão em jogo, mas também proteção das entidades e pessoas colaboradoras, sejam elas pessoas físicas e jurídicas, para que nós tenhamos, de fato, uma realidade que nos leve a
a um status de uma sociedade em que os nossos recursos públicos serão empregados para aquilo que realmente serve, e o Ministério Público poderá cuidar de homicídios e outros crimes e não da corrupção que rouba o futuro deste e de outros povos. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo a exposição, clara, objetiva e profunda. E estamos com o nosso tempo estourado. Eu peço licença, Sérgio, por favor, se houver possibilidade, talvez a gente tire um pouquinho do nosso... para dar aos nossos expositores a palavra para uma brevíssima consideração. O ministro, bem, na verdade, foi o mais disciplinado entre os ministros. O Cueva atendeu rigorosamente o tempo. Enfim, eu volto a palavra à Sua Excelência e também ao ministro Bruno Dantas e também ao Vladimir. Peço apenas que sejam breves, porque nosso tempo já está estourado, e apenas em homenagem à nossa plateia, aqui tivemos duas indagações. Uma delas trata da questão da coordenação, que foi aqui, de alguma forma, tratada pelos expositores, com uma sugestão de que essa coordenação, ministro Bruno, fosse feita pelo TCU, e não, doutor Vladimir, pelo Ministério Público. Mas aqui, enfim, coordenação é coordenação. Precisa saber quem que manda aqui. Não? E também, eventualmente, ministro Bruno, se puder falar uma palavra, ou, enfim, sobre a questão da destinação, muito embora nós tenhamos notícia da destinação dos valores, mas registro aqui que é também objeto de uma das indagações. Ministro Cueva, por favor, para as suas considerações finais. Na verdade, com meu agradecimento. Eu queria falar um pouquinho disso, dessa questão da destinação dos valores, que me parece fundamental, porque eu, enquanto no CAD, enquanto vice-presidente do Conselho do Fundo de Direito Difuso, criado pela Lei da Ação Civil Pública, e que se destinaria originalmente a receber aquelas contribuições dos TACs e tal, ele acabou sendo usado, quer dizer, tendo como principal contribuinte o CAD, as contribuições pecuniárias de centenas de milhões de reais que vão para lá todo ano, sobretudo depois dos acordos de leniência, elas acabam indo para onde? Para o buraco negro do Tesouro. E isso, bom, alguém falou fundo eleitoral, isso nem tinha me ocorrido isso, mas, enfim, é um sorvedouro de recursos muito expressivos que vai para a conta do Tesouro. E, no fim, os projetos que justificam a própria existência do fundo têm uma contingência realmente muito apertada. Acho que o fundo tem um orçamento anual de 4, 5 milhões de reais, tendo receitas anuais da casa de quase 1 bilhão, o que não se justifica por nenhum fundamento, pela ciência das finanças, por nada, porque, afinal de contas, são recursos que não decorrem de nenhuma exação tributária, são recursos que deveriam voltar para recompor aqueles bens que foram lesados, sejam eles o meio ambiente, o patrimônio histórico, os interesses do consumidor. Esses recursos poderiam ser usados, sem dúvida, em proveito das investigações, da sofisticação dos meios de coordenação dos órgãos. E eu acho que essa é uma preocupação fundamental para que possamos dar um passo adiante nessa coordenação de esforços que já tem ocorrido. Como vocês viram, essas provocações que eu lancei no início foram confirmadas, por um lado, porque as defesas das corporações foram candentes. Eu já tinha participado de uma mesa ao lado do Dr. Aras, em Brasília, no IDP, e ele já tinha sido bastante forte nessa defesa intransigente da instituição, o que é muito bem, afinal de contas, ele resolveu integrar essa valorosa instituição. E o ministro Bruno, não menos contundente na defesa do TCU. São interesses entrincheirados e é difícil demovê-los e fazê-los cooperar. Algum ponto, mas já há uma evolução. Quer dizer, houve aqui, tanto na fala do ministro Bruno quanto do doutor Aras, uma preocupação em demonstrar os critérios que têm sido usados, tanto pelo TCU quanto pelo MPF, como o MPF tem sofisticado nessa luta, como esse modelo institucional, que pode ser visto como disfuncional de um lado, pode também
trazer benefícios, ao permitir que haja uma atuação polivalente, vamos dizer assim, dos órgãos do Ministério Público, mas é evidente que isso é uma longa discussão, uma longa conversa. Eu não vou... Nós já ocupamos tempo demais aqui, então eu devolvo a palavra. Eu agradeço e também a palavra ao ministro Bruno, com essa exortação chata de que sejamos breves. Na verdade, eu não teria mais nada a acrescentar, mas como houve duas perguntas que, de certa forma, mencionam o tribunal, eu diria que, passado aí esse momento eleitoral, talvez em novembro, ou logo no início do próximo ano, talvez nós estejamos aí deparados com um momento propício para se fazer algumas modificações absolutamente inadiáveis no marco legal desse tema, né, dos acordos de leniência. Eu entendo que a questão da coordenação entre agências podem ser pensadas diversas possibilidades. Outro dia eu estava reunido com o Carlos Ari, que é professor aqui da FGV, e ele perguntava: mas Bruno, será que as autoridades não aceitariam eleger um mediador para encontrar um meio termo? E eu disse a eles, na verdade, talvez o que precisa ser criado em lei é um fórum para que cada autoridade tenha assento e emita o seu ponto de vista, e aí, a partir dali, se chegue... Porque, vejam, quando há diálogo, nós caminhamos muito rapidamente para uma solução. O problema, muitas vezes, é que não há sequer fórum para o diálogo. Não há, do ponto de vista da nossa arquitetura jurídica, um fórum em que as 4 autoridades tenham assento e possam dialogar. E aquelas conclusões, de alguma forma, serem validadas dentro das respectivas instituições. O ministro Ricardo Cueva estava me recordando aqui, houve um acordo de leniência que a CGU assinou, a AGU assinou, o TCU aprovou e a 5ª Câmara rejeitou. O procurador do caso, o procurador natural do caso, subscreveu o acordo de leniência, mas a 5ª Câmara rejeitou. Então, vejam, é preciso que haja uma forma que respeite a autonomia de cada instituição, para que os seus membros, apresentando o ponto de vista, isso seja validado na instituição e aí sim seja colocado em prática. Agora, eu apenas acrescentaria, Flávio, para encerrar, que eu penso que no caso da Lava Jato, em particular, nós teremos uma profunda dificuldade em conciliar o valor, a reparação integral do dano, porque como eu disse, está faltando zero. Está faltando zero. Os acordos de leniência, o maior acordo de leniência que existe, o doutor Caio participou de um deles, é o da Odebrecht, 7 bilhões. Nós estamos apurando lá mais de 20 bilhões. Então, está faltando número aí. Não é? E a grande verdade é que, se nós formos enxergar o acordo de leniência como uma forma de dar quitação ao dano, o doutor Vladimir já disse que o Ministério Público não dá quitação ao dano, mas então deixou o problema em aberto, porque quem vai quitar o dano? As empresas têm condição de lançar 10 bilhões de reais no seu balanço? Ao que me consta, não. Daqui a pouco é uma pena que o presidente Fernando Henrique tenha precisado sair, mas daqui a pouco nós vamos ter que fazer um refis dos acordos de leniência. Essa que é a verdade. Nós vamos ter que pensar no refis, porque é ilusão achar que esses valores serão pagos. Não serão pagos. Então, nós precisamos mudar a lei para criar uma forma de permitir que esse ressarcimento integral do dano, caso não seja feito, seja substituído por algo. Que algo é esse? E é o que eu defendo e é o que eu penso. É preciso haver na legislação brasileira a previsão de alienação compulsória do controle, porque no caso da Lava Jato, as empresas que se enredaram nesse esquema de corrupção são todas empresas de capital fechado, empresas familiares, que, ao fim e ao cabo, se as instituições brasileiras, se o Estado brasileiro não cobrar o ressarcimento integral do dano,
para que essas empresas continuem a gerar empregos. Em última análise, nós estamos dando presentes para as famílias que gerem essas empresas e que já controlavam as empresas e continuarão a controlar as empresas. Nós sabemos, meu caro Vladimir, que nos Estados Unidos essa é uma das cláusulas que se coloca nos acordos de leniência. Tudo bem, vamos ter um acordo de leniência, mas você sai do controle da empresa. Você não pode mais conduzir atividades desse tipo. Então é preciso pensar um pouco além, mas não basta que haja boa vontade das autoridades. É preciso lei dispondo isso. E eu penso que um debate como esse pode ser o que falta para levar ao Congresso Nacional, que é o fórum adequado para a aprovação dessas medidas. Muito obrigado. E, para terminar, então, doutor Vladimir, por favor. Muito obrigado, Flávio. Eu agradeço novamente o convite e, muito rapidamente também, dizer que, de fato, acho que podemos dizer que há um consenso no que diz respeito à necessidade de coordenação, né? De que todos sentem e possam resolver essas diferentes missões institucionais numa mesma mesa, no mesmo lado, até porque o valor que se busca é um valor de segurança jurídica, um valor importantíssimo para quem negocia, não só as empresas, mas também, na mesma perspectiva, os colaboradores. Então, em busca desse valor da segurança jurídica, é necessário que o mediador, esse mediador que se busca, né, ministro, seja o Congresso Nacional, resolvendo esta controvérsia com lei, né, que é a melhor forma de resolver, às vezes, as controvérsias. Agradeço mais uma vez. E como eu não sou o dono do tempo aqui, e também temos nossos colegas, aqui ao vivo, Sérgio, eu pergunto se podemos fazer um acordo aqui, não de leniência, mas de volta ao invés de 16h30 às 16h45. Não é? E eu, então, por hora, encerro este painel com aquilo que o coordenador deste painel deve saber fazer melhor, que é aplaudir.